Olá, amados do Senhor. Muito bom estar novamente com os irmãos para mais um precioso estudo da Palavra de Deus. A saudade é grande, mas até o nosso reencontro presencial não podemos deixar de nos alimentar do maná espiritual, pois é Ele que renova as nossas forças. Minha saudação aos amados que estão ao alcance de nossa voz, desta gravação. Dizer que esse estudo que faremos é muito importante e certamente vai ajudar em muito o nosso conhecimento e também a nossa fé, a fim de que possamos ser mais produtivos na obra do Senhor. Desejo que todos tenham um dia feliz na presença do nosso Deus e suas famílias também estejam em paz. Amém. E quem entra em cena para abrir esse estudo de hoje é Tiago. Isso mesmo, iniciaremos o estudo da Epístola de Tiago, que é considerada como Epístola Universal, pois foi originalmente escrita para uma comunidade maior que a igreja local. O texto base para esse estudo se encontra num único versículo, em Tiago 1, versículo 1, que diz o seguinte: Tiago, servo de Deus do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas, saúde. Mas afinal, quem era Tiago? Na verdade, de qual deles estamos falando? Por que ele se identificava como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo? Que tribos são estas e por que andavam dispersas? Um só versículo, mas muitos questionamentos. Antes de elucidarmos essas questões, é importante fazermos algumas considerações preliminares, termos uma visão panorâmica e entendermos o propósito dessa epístola. A Epístola de Tiago pertence à classificação de literatura na Bíblia denominada literatura de sabedoria. Seu propósito é caracterizado por instruções para o viver diário e por uma compreensão das perplexidades da vida. Jó, Provérbios, Eclesiastes são exemplos desse tipo de literatura no Velho Testamento. De todos os livros no Novo Testamento, Tiago é o menos doutrinário e o mais prático. Por esta razão, ele foi grandemente negligenciado e considerado num nível inferior ao dos outros escritores neotestamentários. Contudo, as palavras deste livro, prático, têm um encanto maravilhoso de alguém que foi muito achegado ao Senhor Jesus durante o seu ministério terreno, de alguém que o compreendeu erroneamente no começo, mas veio a reconhecê-lo como Senhor da glória. Então, meus amados, as admoestações desta carta tornam seu estudo oportuno hoje, pois elas falam acerca dos problemas da vida cotidiana. Esse livro é especialmente relevante para o leitor moderno, pela ênfase que dá aos aspectos e problemas sociais e às tarefas da religião dentro do contexto social. Amados, Tiago escreveu para encorajar os crentes judeus que enfrentavam várias provações, que punham sua fé à prova. Escreveu também para corrigir crenças errôneas a respeito da natureza da fé salvífica. E escreveu para exortar e instruir os leitores concernente ao resultado prático da sua fé na vida de retidão e nas boas obras. E aí vem o versículo-chave desse nosso estudo, em Tiago, capítulo 2, versículo 17, que diz o seguinte: assim, também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Por outro lado, lemos o seguinte em Efésios 2, versículos 8 e 9. Porque pela fé sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, meus amados, o que temos aqui é um sentido de completude, ou seja, não adianta só fazer as obras e não adianta somente ter fé. Ambas se completam e devem andar juntas. Mais do que em qualquer outro livro do Novo Testamento, Tiago destaca o devido relacionamento entre fé e obras. Isso é muito importante. A Epístola de Tiago provavelmente foi escrita para igrejas domiciliares, predominantemente cristãs judaicas, fora da Palestina,
com base em sua menção às 12 tribos que se encontram na diáspora. Seu conteúdo, reconhecidamente judaico, e o seu foco na perseguição e pobreza. Isso quer dizer que ele teria sido, na verdade, a epístola teria sido expedida para a maior parte do antigo mundo mediterrâneo. Certamente para Síria, Capadócia, Ponto, Ásia, entre outras, né? Entre outras. Então, cronologicamente falando, Tiago morreu em 62 d.C. Portanto, a epístola deve preceder essa data. Além disso, se ela tivesse sido escrita após o concílio apostólico em Jerusalém, por volta de 48 a 49 d.C., certamente teria mencionado assuntos daquela significativa ocasião. Assim, a epístola foi escrita muito provavelmente no início ou em meados da década de 40 d.C. Então veja que coisa maravilhosa. Panoramicamente falando, a epístola exorta os crentes a suportarem com alegria as suas provações e a tirarem proveito delas. Exorta-os a resistirem às tentações, a serem praticantes da palavra e não apenas ouvintes, e a demonstrarem uma fé ativa e não uma profissão de fé vazia. A epístola adverte solenemente contra a pecaminosidade de uma língua indomável, a sabedoria carnal, a conduta pecaminosa, a vida presunçosa e a riqueza egocêntrica. Tiago encerra ressaltando a paciência, a oração e a restauração dos desviados. Então, meus amados, sem mais delongas, quem é este Tiago que estamos falando? Meus irmãos, quatro homens foram chamados de Tiago no Novo Testamento. 4 homens. Tiago, o filho de Zebedeu. Esse era irmão do apóstolo João, um dos primeiros discípulos e, juntamente com Pedro, era um dos apóstolos mais íntimos de Nosso Senhor. Nada se sabe sobre o seu nascimento, nada se sabe sobre a sua família, nem dos antecedentes da sua vida. Sabemos que ele se ocupava no serviço de pescador no Mar da Galileia, de sociedade com Pedro e André. Segundo Atos 12, versículos 1 e 2, ele foi o primeiro dos 12 a ser morto, sendo decapitado por Herodes Agripa I, por volta de 44 d.C. Existe também o Tiago, o filho de Alfeu. Esse Tiago era filho de outra Maria, uma vez que Mateus, ou Levi, é também chamado o filho de Alfeu, lá em Marcos 2,14 nos aponta isso. Segundo Produs Hale, alguns pensam, contudo, erroneamente, que este Tiago e Mateus eram irmãos. Em Marcos 15,40, este Tiago é também chamado o menor. Depois da lista dos apóstolos contida em Atos 1, versículo 13, este Tiago não é mencionado outra vez por nome no Novo Testamento. Existe também Tiago, o pai de Judas. Esse Tiago é mencionado em Lucas 6,16 e Atos 1,13. Nas listas também de Mateus 10,3 e Marcos 3,17. Este Judas é chamado Tadeu em alguns manuscritos antigos. E é chamado também Labeu em manuscritos menos antigos. Este Tiago é desconhecido, a não ser como o pai de Judas, e não Iscariotes. Por fim, meus amados, nós temos Tiago, o irmão do Senhor. Nas listas dos irmãos de Jesus, lá em Marcos 6,3, Mateus 13,55, Tiago está sempre em primeiro lugar, o que indicaria que ele era o irmão mais velho dos 4. Tiago, José, Judas e Simão. Pelos evangelhos, parece que Tiago e seus 3 irmãos não eram simpáticos ao ministério do seu outro irmão, Jesus, e as obras, e as suas ideias acerca da sua natureza e ministério. Em João 7, versículos 1 até o 9, os irmãos ridicularizam Jesus porque não criam nele. É o que nos aponta o capítulo 7, versículo 5.
Os irmãos tinham tão pouca simpatia por ele que, quando ele estava na cruz cumprindo o dever do filho mais velho, encomendou sua mãe a quem? Ao apóstolo João. Mas Paulo relata um fato muito interessante lá em 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 17, de que após a sua ressurreição, Jesus apareceu particularmente a Tiago. Em algum momento entre a morte de Jesus e aquele aparecimento, Tiago veio a crer em Jesus. E isso é maravilhoso. Ao colocar-se como servo e chamar Jesus Cristo de Senhor, Tiago testemunha claramente que, graças a Deus, reconheceu que seu irmão mais velho era realmente tudo o que afirmava ser. Em Atos 12, versículo 17, Tiago é outra vez mencionado de maneira especial por Pedro, após a sua fuga da prisão. Isso implicaria que Tiago tinha alguma autoridade como um dos líderes na igreja primitiva em Jerusalém. Na última visita de Paulo a Jerusalém, em Atos 21, 18, Tiago está definidamente a cargo da igreja naquela cidade. Ele era tido em alta estima pelos judeus em toda parte e reconhecido como um homem justo, a tal ponto de ser chamado de o justo por eles. Joséfo, o historiador judeu do final do primeiro século, escreveu que Tiago, o justo, era irmão de Jesus, o chamado Cristo, e que Tiago foi morto por ordem do sumo sacerdote Anano, depois da morte do procurador romano Festo, e antes da chegada do seu sucessor Albino. Tiago, juntamente com outros, foi acusado de ser um transgressor da lei e, por isso, foi apedrejado até a morte, isso por volta de 62 depois de Cristo. Muito bem, meus amados irmãos, já entendemos quem realmente foi Tiago, o autor dessa epístola. Agora vamos ver para quem Tiago escreveu. Para quem Tiago escreveu? O público-alvo dessa epístola de Tiago, com quase toda certeza, são cristãos judeus, como evidenciam as indicações às 12 tribos que se encontram na diáspora. Além do raciocínio judaico ao longo do livro e a frequente reflexão da Torá, que é a lei mosaica. Após o exílio babilônico, por volta de 538 a.C., as 12 tribos de Israel já não existiam mais fisicamente, mas a expressão era usada para identificar o povo de Deus reunido nos últimos dias. Sendo assim, as 12 tribos é uma expressão simbólica que denota que são filhos de Deus por causa da fé em Jesus Cristo, ou seja, a igreja como um novo povo pactual de Deus. Como um novo povo pactual de Deus. Meu amado pastor Almir, o texto nos aponta sobre as 12 tribos que se encontram na diáspora ou na dispersão, né? Para que os nossos prezados ouvintes não se dispersem desse estudo, o que o senhor poderia nos dizer sobre a diáspora? Muito bom, pastor Paulo. Inicialmente é bom lembrarmos que o povo judeu ele é marcado pela diáspora ou dispersão, que começa exatamente em 586 a.C., com o exílio babilônico. Depois, a partir da morte de Estevão, em seguida com a destruição de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, quando Roma, através do general Tito, vai entrar em Jerusalém e destruí-la totalmente. Totalmente. Então a diáspora só teve fim, aqui numa palavra inicial, ela só vai ter fim em 1948, quando da criação do Estado de Israel. Aí então o povo judeu passou a gozar da proteção da lei internacional. Então, não houve mais diáspora. E aí, então, o povo pôde ter a sua terra
estabelecida como nação, né? Como um povo organizado e respeitado. Isto é muito importante nós termos em mente. Termos em mente. É importante então notar que Tiago, ele está escrevendo especialmente aos cristãos que viviam entre os gentios, fora dos limites da Palestina, fora dos termos da Palestina. De modo geral, irmãos queridos, esse termo tomou uma nova conotação, né? E Tiago quer referir-se, como o pastor Paulo já falou, às 12 tribos, mas não em termos, mas sim em termos espirituais, porque a esta altura já havia descaracterizado o grupo das 12 tribos. Agora estão espalhados pelo mundo. Espalhados pelo mundo. Ou seja, Tiago está escrevendo a 12 tribos em termos espirituais. Ou seja, os crentes, o novo Israel de Deus, que buscam a Canaã celestial, enquanto as 12 tribos buscavam a Canaã terrestre, né? Agora, as 12 tribos espirituais buscam a Canaã celeste. E as 12 tribos espirituais, em termos espirituais, elas estão espalhadas em toda a igreja, chamada de Igreja Universal. Ou seja, onde tem um crente, ali está um membro das 12 tribos. As 12 tribos espirituais de Deus. Isso é muito interessante. E, portanto, irmãos, assim espalhados pela terra, somos chamados de peregrinos. Peregrinos em terra estranha, né? Como se refere o apóstolo Pedro em sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 11. Vai dizer que nós somos forasteiros e peregrinos, isto é, habitantes fora da pátria, que é o céu. Logo, somos peregrinos temporários, que estamos de passagem por este deserto, chamado mundo, não é? Então, irmãos, sobre a diáspora ou a dispersão, em Atos 11, verso 19, Lucas, o autor de Atos, não é? Ele diz que após a morte de Estevão, a igreja teve que se dispersar. Teve que se dispersar. E muitos cristãos foram para vários lugares, vários países, anunciando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Vale então ressaltar que estes crentes que não tinham, né, bom embasamento bíblico doutrinário, porque eles haviam saído de Jerusalém e não tinham ali uma boa doutrina firmada ainda, né? E razão pela qual nós vemos, então, irmãos, que certamente Tiago tenha se preocupado tanto, né, em instruí-los. A preocupação de Tiago, porque eram crentes que tinham a fé, mas não tinham a razão dela, assim, firmada, né? Então, Tiago está preocupado em firmar, em fortalecer a fé daqueles irmãos. Então é interessante se notar também que esta epístola, ela ajudou em muito, pois vemos que as igrejas, elas se tornaram fortes, possuindo bons obreiros, bons líderes, como no caso de Barnabé, no caso de Paulo, né? E outros, conforme Atos 13:1 nos relata, falando especificamente sobre a igreja de Antioquia. E olha quantos doutores havia ali. Quantas pessoas intelectuais haviam ali. E todos eles eram ministros da palavra, conheciam a fundo a palavra. E é muito interessante isto. Então, irmãos, nós vemos que, por carta, né,
seria a única forma de Tiago doutrinar aqueles irmãos. Por carta. Não tinha como estar pessoalmente, não é? E por extensão as igrejas que se sucederam. Como seria a nossa igreja hoje se não fossem as cartas pastorais, as cartas gerais ou as chamadas universais, como no caso da de Tiago, não é? Como seria a nossa igreja? Pensa um pouco como seria a sua igreja se não fossem as cartas instrutivas dos apóstolos, dos autores bíblicos. Como seria? Aliás, não haveria fé, não é? A fé cristã, se não fosse o Novo Testamento. É muito interessante isso aí, não é? É oportuno, então, irmãos, recapitularmos, primeiro, que o novo Israel de Deus, que é a sua igreja, é chamado de 12 tribos por Tiago para dar ideia de totalidade dos crentes em Jesus. Mesmo porque, ao falar 12, ele está falando de totalidade. Porque o 12 em hebraico, ou na cultura hebraica, quer dizer completude, quer dizer totalidade. Então é muito precioso ele manter, pastor Paulo, manter esta ideia de totalidade, não é? E eu não sei exatamente a que tribo eu pertenceria, e nem o irmão, né? E nem o irmão. Mas uma coisa eu sei, que eu pertenço à tribo de Judá. Amém. Porque eu sou, né? Eu sou salvo por Jesus Cristo, sou discípulo dele, né? Sou servo dele, e então eu sou um irmão na fé, né? De Jesus. E eu sou um membro da tribo de Judá, isso aí eu tenho certeza, né? Então, Tiago está deixando claro que o seu tratamento é espiritual, né? É falando sobre as tribos do Israel de Deus. Do Israel de Deus. Devemos considerar-los, então, como dispersos. Isto é muito bom, muito bom. E seria maravilhoso que você e eu estivéssemos preocupados com essa dispersão. Sabemos que nós somos crentes dispersos. Ou seja, nós estamos fora da nossa pátria. Nós estamos fora da nossa pátria. Nós somos forasteiros. Ou seja, alguém que está fora, né? Fora. Cuja pátria é o céu. Ou seja, estamos aqui neste mundo de passagem, como as 12 tribos de Israel estavam lá no deserto. Lá, aquelas tribos eram peregrinas, porque estavam de passagem ali pelo deserto. A carta de Tiago, então, meus irmãos, diz-nos respeito também, pois como igreja, ou como crentes individualmente, ela continua válida e igualmente instrutiva para a igreja e para você e eu, né? Em termos pessoais, particulares. Seus preceitos, seus ensinos, são vitais para uma vida cristã frutífera, correta e exemplar. Precisamos atentar para isto. Mas, ao vermos a epístola de Paulo, e a partir deste primeiro versículo, nós ficamos perguntando o que Tiago pretendia transmitir aos seus leitores. O que ele queria que os seus leitores soubessem? O que ele queria? No verso 22, meus irmãos, ao dizer sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, a epístola ela deixa claro que o propósito do autor é aconselhar o crente a que tenha uma conduta exemplar diante do mundo. Esta é a preocupação dele. Também que conheçam a Deus. O Deus da palavra, né? O Deus da palavra. Que conheçam o Deus da palavra ao dizer que ele é o doador da verdadeira sabedoria. Ele está acima do bem e do mal, porquanto a ninguém tenta e por ninguém pode ser tentado.
Ele está acima do bem e do mal. Acima. Ele é superior a tudo e a todos. Né? Ele é o Pai Criador, imutável, justo, zeloso, doador da graça, legislador, juiz e etc. etc. Vemos ainda, irmãos queridos, que na epístola que o autor se refere ao nome de Jesus, apenas 2 vezes. Ele se refere apenas 2 vezes ao nome Jesus. Em contrapartida, ele vai se referir ao nome Senhor 14 vezes. 14 vezes. E isto, sem dúvida alguma, porque o seu desejo é que a igreja saiba que o Deus de Israel deve ser visto na pessoa de Jesus. Amém. Como o Emanuel. Como o Emanuel, não é? Ele quer que esta igreja agora saiba que este Jesus é o Deus do Antigo Testamento, que veio habitar entre nós. O chamado Emanuel, não é? O Deus conosco. E Tiago trata, então, irmãos, desse binômio fé e obras de maneira muito carinhosa, não é? Isso dá a entender que ele esteja a recordar a exortação do Batista em Mateus 3:8, ao dizer que o crente ele deve produzir os frutos ou as obras do arrependimento ou da fé cristã. Os frutos ou as obras, né? Que partem de um arrependimento genuíno, que é defendido e apregoado pela fé cristã. Ou seja, a fé deve materializar-se e evidenciar-se através das obras. Eu digo que creio, mas como provo esta minha fé? Fé é coisa abstrata, ninguém vê. E o mundo só poderá saber que nós cremos, que nós somos crentes no Senhor Jesus Cristo, através daquilo que fizermos, daquilo que produzirmos, ou seja, das nossas obras, dos nossos frutos. Então, irmãos, é muito interessante observarmos em Mateus 5,16 que Jesus está falando sobre os frutos da fé. Os frutos da fé. Ao dizer que é por elas, ou por estes frutos, ou por estas obras, que o Pai será glorificado diante dos homens. Diante dos homens. Se nós não frutificamos espiritualmente falando, nós não podemos testemunhar da graça de Deus em nossa vida e na vida de tantos quantos assim passarem a crer. Então, são os frutos que vão evidenciar a nossa experiência espiritual com Deus. Isto é muito precioso, né? Então, provavelmente, irmãos, Tiago esteja preocupado com a praticidade ou com a praticabilidade da fé, ao exortá-los que fossem ouvintes, mas também praticantes. Não adianta, pastor Paulo, você ser um praticante das obras sem conhecer a razão da fé. Ou seja, essas obras devem ser fruto da fé. E segundo Paulo, vai dizer que esta fé só pode ser adquirida através de quê? Através da palavra de Deus. Não é? A fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, sede praticantes e não apenas ouvintes, mas sede ouvintes, mas sede praticantes conforme a fé que tendes adquirido pela palavra. Isso é muito profundo, não é? É muito precioso. Então, amados irmãos, a realidade da vida cristã é que muitos se contentam apenas com o trivial. Apenas com o trivial.
apenas com a mediocridade espiritual. Se contentam com isto. Com uma frutificação abaixo do seu potencial, da sua potencialidade, da sua capacidade produtiva. Quando o Senhor lhes dá, não é? Lhes dá condição de uma frutificação mais rica, não é? Mais rica. Neste caso, então, Tiago ele declara, no capítulo 2, verso 20, que a fé sem as obras é morta. Fé sem as obras é morta. É como se as obras fossem o nutriente desta fé. Desta fé. Então veja uma coisa, irmão. Quanto mais eu produzo, mais firme na fé eu fico. Quanto mais eu frutifico, mais crente em Deus eu fico. É precioso isso. Ao ver aquilo que Deus faz através da minha vida, eu então posso me firmar muito mais na fé nesse Deus. É muito precioso isso aí, a chamada experiência pessoal, não é? Isso é muito maravilhoso, meus amados. Ainda em Tiago 5, verso 9, ele está referindo-se à escatologia, ou seja, a um evento que ocorrerá nos últimos tempos. Né? Escatologia é a doutrina das últimas coisas. É a doutrina das últimas coisas. E ele está advertindo seus leitores de que o juiz está às portas. O juiz está às portas. Ou seja, ele está chegando. Ele está chegando. E dada a sua iminente chegada, nós devemos então, irmãos, viver de modo produtivo, santo e agradável ao Senhor. Mas não menos importante é o tema que trata da lei. Não menos importante é este tema que trata da lei. E Tiago vê a realidade do cumprimento da lei mosaica exatamente na missão plena de Jesus. Na missão plena de Jesus. E é interessante vermos que Jesus ele declara em João 16, que a lei e os profetas duraram até João. Até João. Vemos assim que com o cumprimento da lei ou da antiga aliança, uma nova ordem se estabeleceu. Uma nova ordem. Ou seja, em Jesus nós temos um antes e um depois. Um antes e um depois na história. E é precioso, pastor Paulo, que muitos querem ignorar, não é? A vida de Jesus. Muitos querem ignorar. E até mesmo os judeus, né? Querem ignorar. Mas, lá na história dos judeus, e na história universal, você tem um antes e um depois. Né? Ou seja, uma cronologia que o próprio judeu tem que respeitar. Porque lá na história que eles estudam, lá nas suas escolas, lá tem, quando se refere a dados históricos, tem um AC e um DC. Ou seja, no ano tal, AC, já sabe que é antes de Cristo. Ano tal, DC, depois de Cristo. Então ele já sabe que aquele Cristo que veio marcou a história, ou dividiu a história em um antes e um depois. É precioso, né? Se olhar isto aí, uma ordem, uma nova ordem que se estabeleceu na história. E Jesus veio para dar sequência
e também consequência, a velha aliança, através de sua própria vida, do seu próprio sangue, conforme nós vamos ver o apóstolo Mateus, quando fala no capítulo 26, versículo 28, quando ele fala a respeito disto aí, né? Fala a respeito disto aí. Jesus começando uma nova história ou uma nova aliança, um novo concerto no seu próprio sangue. É precioso isto aí. Então, irmãos, a lei mosaica, ou veterotestamentária, se assim quisermos dizer, deu lugar à lei da graça e da liberdade que é operada em e através de Cristo. Precioso isto. Vemos então, queridos irmãos, que para Tiago é impossível alguém que não tenha nascido de novo seja dotado da fé salvífica que produz as obras glorificativas ao Pai Celestial. Temos, pois, nesta epístola, um verdadeiro manual, um verdadeiro guia prático da vida cristã, que nos orienta sobre provações, pobreza, riqueza, tentações, soberba, maledicência, beneficência, juramento, etc. Para nos dar a condição de uma vida cristã correta, tanto para nós mesmos, os praticantes, quanto para o mundo que precisa ver Cristo em nós. É muito interessante isto aí. E desta forma, estudando esta epístola, meus amados ouvintes, nós poderemos melhorar o nosso procedimento cristão neste mundo enquanto o Senhor não volta. Vivamos hoje como se o Senhor viesse amanhã. E que Deus a todos abençoe. Amém. Amém. Meus amados, foi um prazer grande estar novamente com os irmãos. E lembre-se, reguem as suas obras com a fé e alimentem a sua fé com a palavra do Senhor. Pois é isso que dá a plenitude de tudo que nós falamos hoje aqui. Deus abençoe você, sua família e até o próximo estudo. Amém.